Para conversar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, recebemos o professor da Escola Paulista de Medicina, Dante Galian, pesquisador do Centro de Estudos de Humanidades e Desenvolvimento Integral do Easy Business School, e o médico psiquiatra Wagner Gattaz, CEO da Gattaz Health. Quer dizer, não é novidade, mas eles passaram a ser diagnosticados, Dr. Gattaz? Houve, de fato, dois tipos de aumento. Calcula-se que durante a pandemia houve um aumento de cerca de 30% nos diagnósticos de transtorno de ansiedade, o mesmo vale para quadros de depressão. Dois tipos de aumento. Primeiro, adoeceram durante a pandemia devido à própria situação de isolamento social, de aumento de estresse e sobrecarga. Pessoas que nunca haviam adoecido antes e que adoeceram. Então, novos adoecimentos. E um outro aumento que nós notamos, principalmente na clínica do dia a dia, pacientes que estavam bem, por exemplo, de um quadro depressivo, há muitos anos estavam estabilizados, eles descompensaram durante a pandemia. A saúde mental passou a ser uma das prioridades nas grandes corporações. Com isso, houve maior informação sobre o que é uma doença mental, o que é um transtorno de ansiedade, então eles passaram a ser mais diagnosticados. Doutor Gattaz, como, quando a gente fala das doenças ou dos transtornos relacionados ao ambiente de trabalho, como fazer essa distinção? Como saber que isso tem a ver com o ambiente corporativo? Olha, foi feita uma pesquisa na Dinamarca, perguntaram para 300 pessoas que tinham tido a primeira vez na vida uma depressão. Qual é a causa da sua depressão? 33% responderam ao meu trabalho. Aliás, as pessoas têm, um quarto responderam que era o casamento. Então, será que, de fato, o trabalho no século XXI causa mais depressão? Eu gosto de fazer um contraponto sobre isso, porque eu acho que a vida hoje está muito melhor do que ela era há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam sábado e domingo também. Há 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, e se o filho tinha um machucado, ele podia morrer de tétano ou de uma infecção, porque não tinha penicilina. Então, eram outros tipos de desafios e estresse que se tinha antes, que sobrecarregavam também a vida emocional das pessoas. É lógico, uma tendência natural do ser humano encontrar a causa, o culpado para os seus males. Onde eu vou buscar as causas para os meus males? Nas situações onde eu passo a maior parte do meu tempo. Quais são? O trabalho e o casamento também, não é? Então, eu gosto de relativar isso porque eu já tive muitos casos de pacientes com um quadro depressivo que atribuíam ao trabalho ou ao casamento ou a ambos a causa de seus males, pediam demissão do trabalho, pediam separação e continuavam com a doença depressiva, porque não é tão simples assim você estabelecer uma relação de causa e efeito sobre fatores externos e uma doença. Eu digo sempre, uma pessoa que vai correr no parque e tem um infarto, não quer dizer que correr no parque cause infarto, em muitos casos até protege. Quem teve infarto é porque tinha uma predisposição para uma doença cardíaca. O mesmo vale para quadros como depressão e ansiedade. Em uma grande corporação, pessoas submetidas ao mesmo tipo de estresse, de demandas, de desafios, alguns podem desenvolver um burnout, outros podem desenvolver uma fobia, um pânico, e outros não podem desenvolver nada e continuar trabalhando e tendo sucesso. Exatamente, é o que leva a muitos casos de afastamento, não é, doutor Gattaz? Pode levar a muitos casos de afastamento. E é importante ressaltar aqui que a corporação, a empresa, ela pode adotar medidas também protetoras, não é? Nós trabalhamos na Gattaz Health, nós trabalhamos promovendo a saúde mental. O local de trabalho pode se transformar num local que promova a saúde mental. Se, por um lado, existe uma demanda muito grande, quer dizer, produzir mais em menos tempo, existem fatores protetores que nós conhecemos. Um deles é a autonomia, por exemplo. Conferir ao colaborador a possibilidade de decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Não para tudo, mas para algumas tarefas. E o fator mais forte que nós encontramos numa amostra representativa de 120 mil trabalhadores, nós encontramos que o fator mais forte no local de trabalho, protegendo e promovendo a saúde mental, é o suporte social no local de trabalho. É o suporte social, a possibilidade da pessoa ter um entrosamento com chefes, com colegas de trabalho, poder ser acolhido em situações de emergência. É a escuta também? A escuta também, e promove também a criação de uma rede de suporte social
que é decisivamente o fator protetor mais forte promovendo a saúde mental na empresa. Veja bem, livro escrito em 1881, não é? O livro, inclusive, ainda é encontrado para vender. E se a gente parar para pensar, todos esses itens citados fazem total sentido no dia de hoje, feitas as devidas atualizações. Não é apenas o último aumento da atividade intelectual das mulheres, que virou piada, né, doutor Gattaz? Mas pensando aí, máquina a vapor, podemos pensar aí o carro, o telégrafo celular. Então, os jornais hoje, a internet, redes sociais, essa velocidade chama a atenção que todas essas invenções aí foram inventadas pelo homem, não é? E depois, exatamente, como é que elas, vamos dizer assim, se voltam contra nós, contra a nossa saúde? Não é? Essa tendência, né, de culpar a modernidade e os progressos da ciência por um aumento do estresse, quando nós sabemos que a ciência, o papel da ciência e da pesquisa é aliviar o estresse e melhorar a qualidade de vida. O George Bird, o título do livro dele era Neurastenia ou o Nervosismo Americano. Nervosismo americano porque ele achava que isso só ocorria nos Estados Unidos, uma sociedade muito avançada tecnologicamente. Neurastenia significa fraqueza dos nervos. Quase que um século depois, o romancista norte-americano escreveu o livro Um Caso de Burnout, o Graham Greene. Foi a primeira vez que burnout, a palavra burnout, apareceu na literatura, foi em 1961. Era a história de um arquiteto que, desiludido com o seu trabalho, abandonou tudo e se internou no centro da África, lá foi trabalhar como voluntário num leprosário. O que, alguns anos depois, nós começamos a chamar, então, de burnout, que nada mais é do que uma síndrome de esgotamento emocional e físico, que hoje entrou até para a classificação internacional de doenças. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa questão do burnout, né, doutor Gattaz? O senhor citou também que agora está dentro da classificação de doenças. As empresas também estão mais atentas a isso? Olha, o que é muito importante dizer é que nem tudo que está na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, nem tudo que está lá dentro é uma doença. O burnout, por exemplo, não é uma doença. Ele está classificado no parágrafo Z, que chama, eles têm letras e códigos. Ele está classificado dentre as situações que aumentam a chance da pessoa ter contato com um serviço de saúde. Então, o burnout está na mesma categoria que a pobreza, que o sedentarismo, que o medo de perder o emprego, é a mesma categoria. Então, dizer hoje que o burnout é uma doença é a mesma coisa que dizer que o sedentarismo ou que a pobreza é uma doença. Ele não é uma doença. É chamada de síndrome, né? De esgotamento. Exatamente. É uma síndrome, mas que ela não tem um caráter patológico. Doutor Gattaz. Eu gostaria de repetir o moto da Organização Mundial de Saúde de que não há saúde sem saúde mental. A saúde mental, além de causar um sofrimento imenso na população, nós sabemos que 1 a cada 5 pessoas vai sofrer em algum momento da vida de um transtorno mental. Ela tem um custo imenso para a economia mundial. As doenças mentais têm um custo hoje de 3,5 trilhões de dólares por ano. Elas são as maiores causas de queda de produtividade e de afastamento no trabalho. Então, para o Estado, para os governos e também para as empresas, investir na saúde mental é um bom negócio, além de aliviar o sofrimento. A quais sinais a pessoa deve estar atenta para procurar ajuda também, doutor? Quando ela tiver um sofrimento, a questão do estigma, o letramento em saúde mental é muito importante. Um programa como este, que nós estamos fazendo hoje, eu espero que contribua para reduzir o estigma. O estigma se combate com informação baseada em ciência. Diminuindo o estigma, as pessoas vão ter menos receio de procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar dos seus males. Hoje nós sabemos que 80% dos casos, por exemplo, de depressão, antes de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, procuram um clínico geral ou um cardiologista com queixas de angústia, de dor no peito, de palpitações. Muitas vezes, entre o início do quadro depressivo ou ansioso e o tratamento eficaz, vai uma década de muito sofrimento e de muitas perdas também, que poderiam ser evitadas se nós conseguirmos reduzir o estigma e, com isso, antecipar o diagnóstico, porque em medicina, diagnóstico significa um tratamento adequado. Sem dúvida. É falar sobre o assunto, não é? Quebrar os tabus, até porque passamos muito tempo no ambiente de trabalho e precisamos nos sentir bem realizados, não é?